Olá, olá! Começando mais um bate-papo. Eu sou a Alessandra Galha Prá. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje para falar de um tema muito triste e que é o tema que me fez chegar até aqui, que é a violência contra as mulheres. Como eu já falei em vários outros, ou em todas as outras lives que eu fiz, eu só comecei a fazer essas lives porque com a pandemia a violência contra as mulheres aumentou absurdamente. Há números de relatos de aumento de 40% da violência contra as mulheres durante a pandemia. E eu tive um desespero, gente. O que a gente vai fazer? A gente não pode ficar só esperando. E aí eu resolvi convidar minhas amigas, que são protagonistas em suas áreas do conhecimento, para conversarmos, trocarmos experiências e realmente tentarmos valorizar cada vez mais as mulheres. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente, muita gente chegando. Michela, Hector, boa noite, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque tem gente que vem em outros horários. A Anne, a Elsa e a Melissa, minha querida amiga, já está aqui. Eu já vou. Vamos ver, já chamei a Melissa, vamos ver se já vai dar certo. Infelizmente, a gente também tem. Aí, Mel, tudo bem, Oi, minha amiga? Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. E você? Tudo já, é certinho. A minha amiga que tá no calor, aqui tá frio sim, Márcia. A Márcia tá perguntando se tá frio. Eu sou muito friorenta, então eu tô sempre com os meus paninhos, né? Mas tá frio, tá bem. Não, aqui tá calor. Aqui é calor o ano todo. É, né? Com certeza. Mel, quanto tempo, minha amiga? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ali. Eu e a Mel estudamos juntas, fizemos faculdade juntas. A Mel nasceu aqui no Sul e depois mudou para o Nordeste, né? Você já vai contar um pouquinho para gente. Mel, Tá. mas só quero deixar registrado, como eu sempre faço, os números da Covid. Nós tivemos 122.941 vítimas que perderam a vida para essa doença. E hoje, olhando os gráficos, pelos gráficos dos sites oficiais do governo brasileiro, parece que há um aumento na quantidade de vítimas, né, de mortes, de vítimas fatais. Então, nós temos que nos cuidar, né, gente, na medida do possível, tomar todas as precauções, enfim, é, e a gente vai vencer essa batalha, mais essa, né, Mel? Vamos sim. Só que o tema da nossa conversa é um tema tão mais antigo, tão cultural. Meu Deus, não se pode falar que é cultura isso, né? É uma coisa que a gente precisa evoluir muito. Você sabe, Mel, ontem eu dava aula de direito constitucional para os meus alunos da Unifaesp, um beijo para eles, estão sempre por aqui, e falava sobre o princípio da igualdade, da equidade. E aí falava da Lei Maria da Penha, e falava por que nós ainda precisamos de ações afirmativas no Brasil, por que elas existem, né? E elas existem exatamente para coibir injustiças históricas, como é o caso da violência contra a mulher, né, Mel? É Então, verdade. a gente chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Minha mãe está aqui, um beijo, mãe, minha irmã, E a Ju, Márcia, a Elcinha, amada, nossa amiga, irmã, a Michela, o Ema. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Alexandre, querido amigo também, fiquem à vontade para fazer os comentários, os questionamentos, né, Mel? E a gente vai batendo um papo aqui, amiga. vamos sim. Por onde começar, né? Que situação difícil as mulheres ainda hoje passarem por uma violência absurda e um aumento absurdo da violência, né, Mel? Principalmente agora, em época de pandemia, a gente teve um aumento significativo da violência contra as mulheres, né? E é um aumento assim que traz cada vez mais à tona tanto essa violência, que é uma violência de gênero, né? Quanto essa desigualdade que você falou. Então, assim, a gente não precisa nem entrar no mérito da violência contra a mulher no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Se nós levarmos em consideração algumas estatísticas que durante a pandemia
o número de produção, né? A produção de mulheres reduziu 50% academicamente e o Uhum. número de produção dos homens aumentou 50%, a gente já vê que existe uma desigualdade nessa perspectiva, já que nós, mulheres, acumulamos funções cada vez maiores, né? E na pandemia isso ficou muito evidente. Para quem não entendeu o que a Mel está falando, é o seguinte, gente. Houve um estudo, eu não sei exatamente de quem é esse estudo, eu li também a chamada. Foi no New York Times. Foi do New York Times. Então, Uhum. durante a pandemia, as mulheres profissionais que trabalham e que têm uma produção científica, uma produção acadêmica, tiveram uma redução de 50% na sua produção. E eu falo sempre aqui, eu digo para as minhas amigas que têm filhos, como você, né, Mel? A Uhum. dificuldade que vocês estão encontrando por estar com as crianças em casa e ter que trabalhar e ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Ao passo que os homens tiveram um incremento de 50% na produção, na sua produção intelectual, por assim dizer. Vamos resumir como... Então, gente, isso já é uma forma de violência, né, Mel? É isso que você estava dizendo. Exatamente. E isso já demonstra essa desigualdade de gênero, né? Na verdade, desigualdade de gênero que é uma consequência dessa desigualdade estrutural das funções, né? Dentro do lar, dentro da família, digamos assim. Então, Sim, então a gente não precisaria nem ir para o âmbito familiar da violência, porque a própria sociedade, de alguma maneira, já pratica esses atos de violência que, na verdade, a gente naturalizou, né? sim. Então, há uma naturalização da violência contra as Uhum. mulheres todas. E em Curitiba, tenho família paterna é toda do Paraná. Estudamos, né, em Florianópolis, sou graduada pela Unisul, em Santa Catarina, e vi Uhum. Acho que a minha internet deu posso uma falha. atestar pessoalmente que Falhou tudo aqui, travou, mas eu estou agora falando acho que tá, para mim mesma. agora deve estar voltando já. E agora voltou. Agora sim. Isso, aí você está falando que você é do Sul, que você se graduou aqui, morou aqui a vida inteira, depois se graduou e aí foi morar aí. Isso, fui morar Né? aqui vim morar aqui no Nordeste. E aí eu posso afirmar, digamos assim, de presenciar, de ver, como dizem, né? Eu vi com os meus próprios olhos, que a Uhum, violência contra a mulher, ela pode ter algumas pequenas diferenças entre as regiões do nosso país, mas uhum, que ela existe no Brasil todo. Então, de norte a sul, a gente encontra a violência contra as mulheres, mas a gente em algumas regiões temos um maior destaque para a violência patrimonial, em outras para a violência física, em outras para a violência psicológica. E aí é importante que a gente sempre fale a respeito disso. com certeza. E aí, como eu falava antes, né, existem ações afirmativas. A lei Maria da Penha existe para quê? Gente, a Constituição, nossa Constituição maravilhosa da República Federativa do Brasil, né, nossa lei maior, digamos assim, para quem não é jurista, ela determina que todos são iguais perante a lei. No entanto, uns são mais iguais que os outros, como costuma se falar. Então, já o Uhum. Aristóteles dizia que é preciso tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, para coibir essas diferenças. E a Lei Maria da Penha vem nesse sentido. E eu convidei a Mel, obviamente, por ser uma das minhas amigas poderosas e que eu admiro muito, mas porque ela é uma advogada que trabalha com mulheres, né? Essencialmente. E, obviamente, também preciso deixar registrado, né, Mel, que a gente pode tratar esse mesmo tema sobre diversos outros aspectos, com diversas outras mulheres profissionais, psicólogas, médicas, as próprias profissionais da saúde generalizadamente falando, Da saúde. também da segurança pública, né? As mulheres policiais e assim por diante. E é interessante falar que então nós temos a Lei Maria da Penha,
que vem exatamente no sentido de coibir essa violência contra a mulher. E essa violência, ela existem vários tipos de violência, né, Mel? Que era o que você vinha falando agora. Acho que deu uma cortada aí, mas não sei se você me ouviu. A internet tá falhando, né? Que coisa! Você não tá me ouvindo? E eu tô aqui falando. Deixa eu ver o que eu faço. Voltou? Não, sim, não? Uau! Agora eu também não tô te ouvindo mais. O que acontece, gente? Socorro, o que eu faço? Falando comigo. Tenta isso. Melissa saiu, gente. Problemas técnicos. Vamos ver se agora voltando essas coisas acontecem. Eu fiquei aqui falando, eu não sei se vocês me ouviram, se foi um problema lá com a Mel. O áudio da Mel parece que tá mudo. Isso é mesmo, Amanda. Mas, vocês conseguiram me ouvir. Legal, show. Obrigada pelo retorno, porque eu realmente não sei. Então foi um problema com a Mel lá. Mel, querida, tá me ouvindo agora? Não tô ouvindo a Mel. Agora sim. Eu tô te ouvindo. Eu fiquei falando aqui e você caiu. Mas então, as pessoas nos ouviram. Eu não vou repetir tudo, mas vou só te perguntar que na Lei Maria da Penha existem várias formas diferentes de violência, né? Vários tipos de violência que estão inseridos na lei. Você podia falar um pouquinho? Tá me ouvindo, né? Opa, a Mel caiu de novo. Agora tá todo mundo me ouvindo. Vamos ver o que está acontecendo com a internet. Gente, isso acontece, né? Nas melhores casas, nas melhores famílias, como dizia o ditado. Brincadeiras à parte, mas isso acontece. Às vezes a internet nos prega essas peças. Vamos ver se volta agora, Mel. Vamos ver, Melzinha. A Mel que fez tantas lives já. Gente, uma coisa. E aí, vamos ver, amiga, se vai voltar. Acontece, né, Michela? Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês que estão aqui conosco. Vamos ver os comentários aqui. Qualquer coisa eu derrubo a Mel de novo e chamo ela de volta. Vamos ver o que está acontecendo. O problema é com a Mel lá mesmo. Caiu de novo. Vamos ver se ela volta. Enquanto ela não vem, deixa eu ver aqui. Ó, Melzinha, vamos ver se dá certo. A Márcia, a Elsa escreveu que é uma alegria ver nós duas aqui, Mel, eu e você. Eu espero que agora esteja... Tá me ouvindo, minha amiga? Agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Coloquei um fone para ver se a culpa era do fone. Se melhora. Eu acho que o problema é a internet. A Michelle, o que é mais triste é o negacionismo. Concordo, Michela. Stephanie mandando beijo. Bom, aí o pessoal falou do seu áudio, que voltou, e que isso acontece, que é pra gente ficar... Um beijo pro Anderson, pra Michela. E, Mel, então conta pra gente. Estão perguntando aí, de onde você está nesse momento? De que lugar você está falando? Eu falo de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil... Essa terra que me acolheu há alguns anos, há 16 anos. E gosto muito de morar aqui. Passa rápido, né? Meu Deus. Passa. 16 anos de formada. Então tem 16 anos que eu moro aqui. Sou muito feliz aqui no Nordeste. Que bom, né? Minha amiga, enquanto você cai, eu continuei falando. Mas então eu vou entrar direto na pergunta. Claro. Não vou repetir tudo que eu falei. Mas que existem vários tipos de previstos na Lei Maria da Penha. Se você pode falar um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Claro. A clássica, né, que é a violência, a agressão física, a violência física, e que é comum, infelizmente, algumas mulheres e homens, pessoas, né, de uma maneira geral, entenderem que a violência doméstica, ela é só a violência física. E quando, na verdade, nós temos outros tipos de violência. Então, nós temos a violência psicológica, temos a agressão, né? A violência psicológica, a violência verbal. Temos também a violência patrimonial, que, infelizmente, no nosso judiciário,
cada vez mais a gente consegue verificar essa violência patrimonial na partilha dos bens. Porque na grande maioria das vezes, né, num divórcio, numa disputa patrimonial, na grande maioria das vezes, aquele que é o detentor, que está na administração do patrimônio, que é o detentor, digamos, da parte financeira, administrativa do casal, ainda, na grande maioria das vezes, é o homem, e ele se utiliza muitas vezes como esse poder como uma forma de agredir, e aí sim constitui uma violência patrimonial contra as mulheres. Outro caso também que é interessante de violência patrimonial. E é difícil, inclusive, até de fazer prova muitas vezes? Ou não? É difícil de fazer prova, especialmente porque, de alguma forma, a morosidade do judiciário contribui para essa violência. Então, tem a violência por parte do agressor, né? Que está ali se utilizando desse lugar de poder, que é o lugar que a administração do patrimônio coloca. E também tem a agressão que o Estado corrobora com essa mulher, a morosidade em se julgar aquele processo, em realmente dificuldades de prova, porque você imagina assim, muitos casos que eu tenho, que advogo, muitas vezes o grosso, digamos assim, do valor financeiro está depositado na conta do marido, né? E aí, da separação, casal, a mulher não tem acesso àquele patrimônio, dinheiro na mão, né? E depois que ele vai passando, eu costumo dizer que dinheiro não tem nome. Conforme ele vai passando, fica cada vez mais difícil. O que acontece? Muitas A gente tá com um problema na internet da Mel. Que pena. Tá falhando muito. Agora ficou mudo de novo, Mel. Ficou mudo aí de novo. Será que o pessoal tá me ouvindo? Só para saber. Mel, eu não te ouço, minha amiga. Eu acho que eu vou ter que você sai de novo e volta, por favor. Porque não dá. Ó, a Elsa tá dizendo que a Mel travou. Que interessante, né? Por que será que está acontecendo isso? As pessoas estão me ouvindo, Mel, então eu acho que é com você aí o problema, minha amiga. Tá todo mundo falando que me escuta, tá? Então a Mel caiu de novo, mas nós já vamos trazê-la de volta. Gente, olhem que interessante quantos aspectos que por vezes a gente nem pensa. Então, violência contra a mulher não é só violência física. A violência psicológica também é uma forma de violência. E isso é muito interessante, né? Porque é o modo como, não só a mulher, né? O modo como as pessoas são tratadas, mas como aqui a gente está falando das mulheres especificamente, então o modo como as mulheres são, como se verbalizam as coisas. Então, é um aspecto, né? Outro aspecto, tá ouvindo, Mel, querida? Agora eu andei pela minha casa para descobrir onde é o problema dessa internet. Já mandei as crianças desligarem videogame. Falei, sai de casa, vamos passear pelo condomínio, porque tá dando algum problema de energia aqui. Queridos, que bom. E a questão também da violência patrimonial. Então, Mel, eu penso que a gente precisa compartilhar o conhecimento, nós como advogadas, até mesmo quando das uniões afetivas. Porque, gente, quando o relacionamento começa é tudo muito lindo, mas é preciso, nós como advogadas, nós temos o dever de ofício de instruir as nossas clientes, né? Eu que nem gosto muito de processo, né? Não gosto eu não gosto de briga, eu acho que não é o caminho. E na minha área, que é ambiental, especialmente, quando as demandas existem, é porque a natureza já perdeu. Então, para mim, eu prefiro agir antes, né? Sim, Mas, no caso da violência contra as mulheres, pensar antes no modo como vai se dar essa união também pode facilitar ou impedir esse tipo de violência, né, Mel? Não, com certeza. Fora que a gente também, enquanto advogada, a nossa função social, né? E principalmente nós, que somos professoras também,
Então, eu trabalho muito com os meus alunos, com as minhas alunas, com as minhas clientes, com as mulheres ao meu redor, essa necessidade que a gente tem de tirar um pouco a romantização da violência como forma de proteção da mulher, né? Então, ai, que bonito, ele está cuidando de mim, então ele é ciumento, então isso é demonstração de amor, de carinho, e na verdade não é. E aí o que que Uhum. acontece? Muitas vezes nós não temos uma preparação para os relacionamentos. A gente assistiu muito filme da Disney, né? Porque se a gente tivesse assistido Nelson Rodrigues, a gente teria uma realidade dos relacionamentos de uma maneira que é a verdade. Então a gente ainda tem uma vivência A vida. muito fantasiosa das relações, né? E aí Sim. a grande maioria das pessoas, e aí é independente de gênero, mas como aqui a gente tem um recorte, né, as mulheres, a grande maioria das mulheres não se prepara para o casamento pensando nessa questão patrimonial. Então, Uhum. isso faz com que esse despreparo para a relação, esse despreparo, porque o casamento é um contrato, então esse despreparo das cláusulas contratuais preventivas desse casamento faz com que lá na frente a gente tenha que correr atrás, digamos assim, no aspecto que eu estava falando da violência patrimonial, né, no judiciário. Eu também, como você, eu até posso gostar do processo, eu não gosto é do litígio, Sim. principalmente nas relações familiares, porque como você disse da questão ambiental, quando a gente vai discutir uma demanda familiar litigiosa, todo mundo já saiu perdendo, porque Com- ninguém se anda com o fim de um projeto familiar, né? Então, levar isso ao judiciário, as brigas ali fora o processo, que são brigas da questão das mágoas daquele casal ali, só faz com que perdure cada vez mais essa violência contra a mulher, e especialmente no âmbito familiar, que também respinga nos filhos, né? Ah, Então, sim. outro exemplo de violência que também não é muito falado, mas é a ausência do pagamento da pensão alimentícia, né? Então, essa ausência do pagamento da pensão alimentícia, quer seja para o filho, quer seja por uma decisão judicial dada àquela ex-companheira, aquela ex-esposa, ex-cônjuge, né? Sim. Deliberadamente a ausência do pagamento da pensão, a gente já pode enquadrar como uma violência patrimonial contra a mulher, sim. E é Claro. um ciclo da violência que muitas vezes não só a separação de fato rompe, porque essa violência patrimonial, ela perpassa a separação de fato do casal. Ah, Então, sim. é um ciclo que muitas vezes a gente tem dificuldade de rompê-lo. E é interessante pensar, né, Mel, que assim, muitas vezes as meninas deixam de estudar porque encontraram o príncipe encantado e ele vai cuidar de mim. Claro, gente, eu não estou generalizando, eu estou falando de um recorte, né? Como você bem falou. É, Ou então, não, continua estudando, tem uma profissão, tem uma carreira, aí resolve ter filho ou engravida, enfim. Ah, não, daí abandona tudo para cuidar dos filhos. E aí, quando de uma separação, né, de um divórcio, enfim, fica realmente à deriva e ajudou de muitas formas a construir um patrimônio e, é. portanto, direito à ameação dos bens, né, que é a divisão do patrimônio, Uhum. não é jurista aí que esteja nos ouvindo. Então, realmente é uma forma de violência, né? A Michela está falando aqui, cria-se uma dependência afetiva primeiramente. E é isso, né, Mel? É. Na verdade, a maior dificuldade é o rompimento dessa dependência afetiva. Porque você até consegue, claro, a duras penas, mas consegue, de alguma maneira, estabilizar a dependência econômica. Mas a Uhum. dependência afetiva, isso que a Michela falou é muito interessante, porque muitas vezes a mulher ela tem um cargo elevado, acima, inclusive, do marido, Uhum. ela ganha um salário mais alto do que o dele, mas ela tem essa dependência afetiva. Então, como é que aí a gente precisa diferenciar autonomia de independência,
porque ela tem uma independência financeira, mas ela não tem autonomia. Essa autonomia dela está, digamos assim, aprisionada nessa dependência afetiva que ela tem. E é curioso, Ale, a gente perceber isso, porque ninguém está livre de, em algum momento da vida, passar por um ciclo de violência. E é por isso que é importante que a gente sempre esteja atenta aos sinais, né? Um dos principais, assim, sinais de que há uma relação abusiva e, como consequência, há essa relação de poder dentro de um relacionamento, é o afastamento daquela mulher dos seus vínculos de afeto, dos seus familiares, das suas amigas, dos seus amigos. Por quê? Porque essa relação de poder, ela, digamos, ela ganha uma proporção muito maior na fragilidade daquela mulher, na fragilidade da vítima. Então, é por isso a necessidade, cada vez mais, de todos nós, enquanto sociedade, acolhermos as mulheres sem julgarmos. Então, por exemplo, no caso da mulher que abre mão do seu trabalho para cuidar dos seus filhos, não tem problema nenhum. A questão é, prepare-se para isso. Não há nada no ordenamento jurídico que diga que isso não pode ser colocado num contrato entre o casal. Então, pode ser feito um pacto antinupcial, colocado ali, né, como cláusula, que é uma decisão do casal, que aquela mulher vai deixar de trabalhar por determinado período para se dedicar ao filho, que caso haja uma separação, aquele cônjuge já ficará responsável pelo pagamento de alimentos compensatórios. Tudo isso pode ser colocado desde que a gente mude a nossa cultura romantizada de que o casamento é para sempre. Ele é para sempre enquanto fizer as pessoas felizes e trouxer paz e saúde para aquelas pessoas. A partir do momento que falta uma dessas situações assim, ele deixa de ser o feliz para sempre que a gente aprendeu lá com as historinhas da Disney, né? Exatamente, é muito interessante. A Stephanie está falando aqui, que interessante essa sua colocação. Um oi, um beijo para postura socioambiental também. Postura sustentável, desculpa. Mel, Um beijo, puxa, pessoal. é importante falar isso, né? Porque daí, quando a gente isso, aí dizem assim, nossa, como você é pessimista. Nem começou, já está pensando que vai dar errado. Mas é porque a gente tem dificuldade de lidar com o fim das coisas, né? Imagina, aqui no Ocidente, a gente tem dificuldade de falar da morte, então a gente tem dificuldade de falar de testamento. O ser humano acha que tudo é eterno, que a alegria vai ser eterna, que o casamento vai ser eterno, que vai colocar a capa do Batman e vai durar a vida toda. Então a gente nunca se prepara para o fim das coisas. Não é ser pessimista, é ser realista, né? Tudo na vida cumpre um ciclo. Se não vai acabar com o divórcio, vai acabar com a morte. Então, a gente tem que se preparar. Interessante. Ela está falando aqui, Stephanie, nunca tinha pensado sobre esse aspecto do pacto nupcial. Realmente, né? Eu também nunca tinha pensado nesse aspecto, embora não tenha problema em ter feito um pacto antinupcial. Porque não tem problema algum, gente. O combinado não sai caro, não é? Não sai caro, exatamente. E fora isso, também tem outras questões que a gente vem levantando nos últimos tempos, né? A questão de reiteradas traições, quando aquele casal estipula que naquele relacionamento haverá monogamia. Isso constitui um relacionamento abusivo, que como consequência constitui violência também contra a mulher. Mas é como a gente disse, né? A gente vem romantizando. Qual é o problema de trair? Bom, o problema é que não foi combinado isso. Porque se o casal estipula, e isso pode ser inclusive colocado num pacto antinupcial, se o casal estipula que eles terão um casal moderno estipula que eles terão a possibilidade de um relacionamento aberto, não tem nada no ordenamento que proíba. Então, se não está proibido, está permitido. O problema é
a gente continua nessa romantização dos relacionamentos monogâmicos e que normalmente apenas uma das partes cumpre. E aquela que não cumpre, que normalmente é a mulher, até por perdão, que cumpre normalmente é a mulher, até por uma questão social, a mulher que trai, ela é apontada, o homem que trai hoje em dia é natural. Então, mais uma vez, a sociedade apontando o dedo apenas para um lado da questão do gênero. Sim, é cruel com a mulher, sempre, né? Sempre. Sabe, Mel, que aí eu comecei essas lives, né? Até começar a pandemia, eu nunca tinha aparecido na frente da câmera. Não tinha nenhuma foto minha, nem no Instagram. Mas, meu Deus, gente, que desespero. A gente não pode achar que é normal essa violência contra as mulheres. Não é possível. Então, quando a gente quer empoderar as meninas, e tem gente que não gosta desse termo, empoderar, mas é dar poder de fato e trazer de fato a igualdade. E aí, um dia desses, um amigo me disse, Ale, mas cuidado quando você fala isso, porque parece que é uma coisa de nós contra eles. E eu odeio essas bipolaridades doentias, né? Eu acho que isso é que trouxe o Brasil ao caos que a gente está em muitos aspectos, porque as pessoas Eu concordo com você. E aí eu digo, não é uma questão de nós contra eles, é uma questão de nós com os homens bons e de bem e honrados e honestos, unidos contra essa masculinidade tóxica, contra essa violência que acaba abarcando aí todas essas possibilidades que você né? E assim, o que é importante é a gente terceirizar o conhecimento, que eu acredito que é isso que você faz durante as suas lives, né? É a terceirização do conhecimento, é a possibilidade da gente vir aqui e conversar a respeito. Que todos nós somos vítimas desse sistema, desse machismo tóxico, né? Dessa masculinidade tóxica. Os homens também são vítimas de todos os seres humanos, as crianças são, os adultos, os idosos, porque ele atinge essa masculinidade de uma forma com que o homem ele tem aquele estereótipo do papel dele na família, do papel dele, quando na verdade a gente tem que desconstruir todos esses papéis. A gente tem que desconstruir o papel da mulher que tudo cala, tudo consente. A gente tem que desconstruir o papel do homem que é de responsabilidade dele, o sustento da família, porque a gente vem percebendo que esses estereótipos que foram criados, essa bipolaridade que você bem falou, bem, mal, meninos contra meninas, todas as questões que nós temos, inclusive, como você disse, envolvendo as questões políticas, elas fazem com que nós tenhamos um descontrole dessas paixões, sabe? Então, a gente vê isso no futebol, a gente vê isso na religião, a gente vê isso na política, que são emoções que muitas vezes a gente deixa o nosso lado racional. Então, exatamente, a gente deixa o nosso lado racional de lado e passa a atuar somente nos instintos. E aí, quem atua em instinto, me desculpa, mas são animais, não são humanos. A gente tem que racionalizar tudo, né? Já que a gente se diz racional, então... Já que se diz, vamos utilizar isso, né, pro lado do bem. A Michela está falando aqui, empoderar meninas é essencial. Mas também, e olha, ela fala uma coisa que eu concordo muito, mas também é importante as mães mudarem a educação dos meninos. Porque, não, se nós somos 52% da população, se nós mulheres estamos aprendendo, nós já aprendemos faz tempo, mas nossa geração aprendeu que nós mulheres não precisamos competir. É a sororidade feminina, que a gente pode se unir e que a gente deve se unir. Onde a gente está falhando? Claro que também não é jogar toda a responsabilidade em cima das mães, coitadas das nossas mães. Mãe, eu te amo. Mas assim, a gente está falhando em algum momento aí na educação dos meninos também, né? Na verdade, tenho 2 meninos, né? Então, aqui a gente tem uma discussão, digamos, quase sempre, porque o meu mais velho fala assim, mamãe, eu não quero ser machista e eu não quero ser feminista, eu quero ser igualista, porque eu acredito que todos são iguais. Então, exatamente, só que ele fala igualista de igualdade, igualista. E aí
Ele tá até me ouvindo aqui, tá parado olhando na minha cara. E aí, o que que acontece? O que que eu tento explicar? É, Ele tem 11 anos, o Caio. lindo. É, tá te mandando um beijo aqui. Tá aqui. Ele é tímido, não me puxou, é super tímido. Claro. E aí, e é interessante a gente perceber que já vem de uma geração que eles não alcançam essas diferenças que nós alcançávamos na nossa infância. Então, para ele, por exemplo, já é super normal uma menina brincar de brincadeira de menino. Na verdade, não existe essa diferença na brincadeira. Então, a gente vem caminhando para o melhor. O ser humano nasceu para caminhar para o melhor, a gente nasceu para a evolução. Mas aí a única observação que eu faço é que ainda temos muitas mulheres machistas. Isso não é um território só dos homens, né? É um território do ser humano que ainda precisa se desconstruir. Então, eu concordo com você, Michela, que de fato há uma responsabilidade maior de nós mulheres ao educarmos os nossos filhos, porque nós somos o parâmetro de alcance de igualdade para eles. Então, se nós não demonstrarmos isso em casa, muito provavelmente a escola não vai conseguir fazer isso, porque o primeiro lugar de socialização da criança é no seio familiar. E é essa a importância que nós temos. E a gente acaba replicando posturas, né? Eu tive homens maravilhosos na minha vida, a começar, obviamente, pelo meu pai, que foi um marido maravilhoso, os meus irmãos, o meu marido, mas e quem não teve a mesma sorte? E outro dia eu conversava com outro amigo, que é um amigo, ele tem um restaurante, eu fui almoçar no restaurante dele e a gente comentava sobre a violência contra as mulheres. Ele me contou, o Júnior, ele contou para mim e para o meu marido que ele tinha uma vizinha que volta e meia eles escutavam os gritos da mulher apanhando do marido. E ele era pequeno, ele deve ter, sei lá, uns 50 anos, menos. Ele é mais novo do que eu, bem menos. Ele, sei lá, 40 anos. E ele era criança e aqueles gritos nunca mais saíram da cabeça dele. E daí, no dia seguinte... E daí diz que o pai dele ia lá, batia na porta e dizia pro vizinho: ô, fulano, pega leve. Porque antigamente tinha isso de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E hoje... Não, mete a colher sim. Não, hoje a gente mete a colher, a gente separa. Eu já tive situações de presenciar discussão de casais em restaurante e chegar e perguntar para a mulher: você está precisando de ajuda? Sabe? Então, é isso. A gente admira tanto essas mulheres. Eu vivo mas é verdade, porque isso é nossa responsabilidade. Como é que eu vou conseguir ficar bem vendo uma mulher no restaurante sendo humilhada por quem quer que seja? Se fosse uma outra mulher fazendo isso, eu também ofereceria ajuda. Claro. Porque esse é o meu papel social. Independente da profissão, eu preciso fazer isso pelo outro. Ai, não, agora falando isso. De verdade, gente, isso é muito importante que você está falando. De verdade. Ajudar o outro, né? Com certeza, e ajudar o outro oferecendo a sua ajuda. Então, coisas pequenas ali que não vai doer. Por exemplo, a gente infelizmente vive numa sociedade que, se tiver um grupo de pessoas reunidas e que a maioria ali for homem, você pode ter certeza que em algum momento alguém vai tentar calar aquela mulher. E é importante, se eu tenho uma mulher falando ali ao meu lado, ela está com o momento de fala dela e alguém interrompe aquela mulher, qual é o meu papel? Peraí, ela estava falando, eu quero ouvir, eu quero continuar ouvindo o que ela está falando. Você pode se calar porque ela precisa terminar o que ela está falando? Isso em reunião de trabalho, em reunião na faculdade, reunião entre amigos, porque é uma violência também. Então, outra questão também que é interessante as pessoas saberem, não necessariamente eu preciso sofrer a violência para ter que denunciar, não. No caso do seu amigo que você falou, do pai dele, né? Hoje em dia, a pessoa ouve alguma mulher numa situação de violência, já pode ligar, já pode fazer a denúncia, pode entrar em contato. Olha, eu estou aqui no meu condomínio, eu ouvi uns gritos durante a madrugada e hoje eu passei pela minha vizinha, ela está toda roxa.
você pode denunciar também, porque é nosso papel proteger a nós mesmos, a todos nós. Então, nosso papel é proteger o idoso, é nosso papel proteger crianças e adolescentes, as mulheres, o meio ambiente, porque a gente faz parte desse meio ambiente, ele não está o ambiente sozinho, né? Então, até outro dia eu estava lendo sobre isso, é 6 por meia dúzia, eu falar meio ambiente. Se eu estou nele, eu já faço parte dele, né? Existe um pleonasmo conceitual aí. Exatamente. Em outros idiomas não ocorre isso. E fala que foi racionalmente pensado para frisar a importância do locus, né? Exatamente. Gente, isso que a Mel está falando é essencial, né? A jurídica, ela escreveu... não, juridicando, desculpa. Uma vez eles estavam voltando para da casa de uma tia com o meu namorado, paramos no sinal vermelho e vimos no outro carro um casal brigando e o cara quase dando, ela escreveu na cara da mulher. É muito sério. O Rodrigo está ali aplaudindo aqui, falando que é isso mesmo. A própria jurídica diz, eu não sei o seu nome, querida, me fale, por favor. Eu já fiz um... Qual que é o problema? Não deixa a pessoa terminar o raciocínio, é uma forma de violência também, né? Exatamente. Parou. E é isso aí, Mel. E a gente tem toda uma rede de apoio às mulheres, né? E também houve modificações na Lei Maria da Penha, né? Agora, em junho de 2019, uma questão que trata especificamente das mulheres com deficiência. E a gente comentou já aqui numa live, até com a Karina, minha amiga que é agricultora agroecológica. E não, quem foi? Não foi a Karina. A Karina falou da violência. Já sei. Foi a Raíssa Fayet, minha amiga cantora maravilhosa, numa live que a gente fez, que a Raíssa também aprendeu a linguagem dos sinais, porque ela disse que a violência contra as mulheres, para mulheres com deficiência, é ainda pior. E aí eu estava levando esses dados, e hoje, na atualidade, os registros de ocorrência, os boletins de ocorrência, já se registra se a violência sofrida pela mulher resultou em sequelas, deixando aí a vítima com algum tipo de deficiência, ou se agravou uma violência, uma deficiência que ela já tinha, né? Que era pré-existente. Gente, mulher que seja surda-muda, como é que ela vai externalizar? Isso, exatamente. Falar, né? Olha o absurdo. Mas como é que ela vai expressar essa violência? É preciso que o Estado como um todo esteja preparado para acolher essa mulher. Então, é preciso que as CIAs haja essa visão de que a mulher com deficiência sofre ainda mais, né, amiga? E na verdade, assim, a gente chama uma hipervulnerabilidade, né? Porque aí, além dela ter essa questão da vulnerabilidade do gênero em si, tem essa questão de ser uma pessoa com deficiência, né? Então, então a gente tem, nesse aspecto, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que vem trazendo situações de que, de fato, nós, enquanto sociedade, o Estado como um todo, deve se preparar para essas pessoas que, de fato, precisam ter a sua independência, a sua autonomia, e que muitas vezes não tem, porque nós somos preparados para o mundo que é um mundo sem pessoas com deficiência, um mundo para pessoas brancas, um mundo para pessoas heteronormativas. Então, a gente tem sempre um mundo que vai excluindo aquelas minorias. E quando, na verdade, o EPD veio, inclusive, para levantar essa questão da gente pensar em políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, e no caso aqui, especialmente a mulher vítima de violência doméstica. Com certeza, com certeza. Olha o pessoal da Unifaesp, eu tinha acabado de falar deles, eles estão aí dando oi. Ai, que legal, gente. Oi. A Stephanie está falando que, inclusive, tem um projeto que obriga o síndico e os moradores a denunciarem a violência no caso dos condomínios. É um projeto de lei, você sabe, Mel? É um projeto de lei e é interessante porque o síndico, né, quando ele toma conhecimento
quer seja por denúncia de moradores, ele puxa para ele essa responsabilidade, porque ele é o responsável pelo condomínio, pela segurança dos condôminos, né? Então, uma mulher vítima de violência, mesmo esse espaço privado que é a residência, está dentro do condomínio. E aí tem a responsabilidade do condomínio também. Mas daí eu já penso assim, coitado do síndico, ele já tem 1 milhão de coisas para pensar, ele é um ser humano, é um pai de família, ou é uma mãe de família, ou é uma pessoa que mora sozinha, não importa. Mas, então, gente, de novo, a sociedade precisa se unir para ajudar, não só o síndico. Ah, você está falando que é uma responsabilidade do síndico. Eu acho bacana, mas de certa Não, do forma... condomínio todo, né? E que aí na pessoa do síndico, que aí todos os condôminos vão acabar sendo responsáveis. Porque senão eu acho que você estaria, digamos, terceirizando quase uma função do Estado para uma pessoa, ninguém mais vai querer ser síndico, amiga. Porque imagina que responsabilidade. Na verdade, ninguém mais quer, né? A verdade é essa. Ninguém mais quer, né? Que é uma grande responsabilidade. Ainda atribuir uma a mais, né? Ainda mais, e nesse grau, gente, de violência, né? Então, realmente, eu penso que, não sei, não conheço o texto do projeto de lei, mas esse é o problema de leis que são, às vezes, enfim, falta técnica legislativa, enfim, né? Várias questões. Mel, e as redes de apoio às mulheres, elas existem no Brasil todo, né? Em Curitiba, nós temos Centro de Referência e Atendimento a Mulheres em Situação de Violência. E o telefone é 3338-1832. E o outro é 3323-5314. E tem o e-mail, que é redemulher@sgm.curitiba.pr.gov.br. Mas é as unidades, e aí tem toda a rede de proteção à mulher, de atenção à mulher em situação de violência. E esse atendimento, ele também pode ser feito nas unidades de saúde, de educação, de assistência social e na própria Casa da Mulher Brasileira, que eu acredito que deve ter no Brasil todo, né? Tem. Aqui em Fortaleza tem também, né? E é a importância dessa rede de apoio, e aí a gente puxa essa responsabilidade para todos nós, né? Enquanto seres viventes aqui nesse planeta, eu vou falar assim, né? Que é importante a gente imaginar que se cada um fizer a sua parte, né? A gente consegue, pode demorar, mas a gente vai conseguir mudar uma questão cultural, a gente vai conseguir salvar muitas vidas, porque a gente não está falando de briguinha de casal, a gente está falando de violência. E muitas vezes essa mulher ela não tem a quem recorrer. Então é importantíssimo as redes de apoio. Aqui em Fortaleza eu idealizei 2 redes de apoio a mulheres. Uma delas se chama Mulheres, Livros e Vinhos, que forma, nós tínhamos, né, essa aqui. Essa é a sororidade na advocacia. O outro, que é essa, isso. Eu dei um print de tela, mas eu não sei se vai dar para ver aí na tela das pessoas. Mas, gente, depois vocês dão uma olhadinha nos 2 Instagrams da Mel. Então, esse é o Mulheres... Livros e Vinhos. Ele vai completar 1 ano, agora em outubro, mês que vem. E antes do Covid, nós tínhamos encontros mensais, sempre só mulheres, com a leitura de algum livro, algum debate relacionado a um livro, e a gente brincava que a gente não fazia amizade bebendo leite. Então a gente tinha algo que é muito prazeroso, que nos ligava, que era o vinho, né? Então essa rede de apoio, ela se estendeu, nós temos grupo no WhatsApp, e temos o Instagram, e a gente vem trabalhando nessa emancipação feminina. Então, essa emancipação feminina é que é importante. Você dar às mulheres a possibilidade, numa rede de apoio, a se valorizarem. A ideia do grupo surgiu quando, de repente, eu percebi que a grande maioria das pessoas que estavam cuidando da minha saúde eram homens. Então, eu tinha o nutricionista, eu tinha, na época, um personal trainer, tinha um médico, enfim. E aí eu falei, pelo amor de Deus,
sabe quando dá aquele estalo? Peraí, eu tenho que valorizar outras mulheres. E aí eu comecei a mudar todo mundo. Então eu mudei nutricionista. Eu só não consegui mudar o terapeuta ainda. Eu vou tirar a foto porque não ficou boa, mas o pessoal depois Tá, eu coloco ali os teus 2 instas, daí as pessoas. certo. Aham. E aí, a ideia é, no grupo, que as mulheres se procurem quando precisam de uma mulher profissional. Então, é a gente valorizar as mulheres profissionais em todas as suas áreas. E, fora isso, é um lugar que a gente tem a possibilidade de falar das nossas angústias, de muitas vezes poder dividir, e muitas vezes cai aquela ficha: eu estou sendo vítima de uma relação abusiva. Às vezes, muitas vezes, ou ouvir o que a outra mulher está passando, ou que ela já passou, Sim, faz com que eu me veja no espelho aquilo que eu estou vivendo, que é a tomada de consciência que muitas vezes as mulheres, os homens, enfim, as pessoas não têm do que estão vivendo. E o outro grupo, que aí é voltado para a profissão, é a sororidade na advocacia. Exatamente, nós estamos numa profissão que, de alguma maneira, estimula a competição entre os profissionais, e estamos próximos de chegar a 50% no Brasil de mulheres advogadas. Então, nós precisamos de ações da própria OAB para as mulheres advogadas. Então, mulheres advogadas que são mães, que muitas vezes não têm com quem deixar os seus filhos, levam os seus filhos para o fórum para poder trabalhar, e sim, que não tem um espaço no fórum para que aquelas pessoas fiquem com os filhos daquelas mulheres advogadas. Então, tudo isso não é pensado no universo feminino, é sim, ainda pensado no universo masculino. E que, sim. em algum momento, a gente precisa parar e falar: peraí, vamos se unir, sororidade, nós não estamos competindo aqui entre nós, né? Nós estamos de mãos dadas, porque quando uma ganha, todas nós ganhamos. Perfeito. Ai, que orgulho, amiga. Meu Deus. Gente, entendem por que que eu chamo as minhas amigas aqui? Porque elas são o máximo, né? Eu já Oh, meu Deus! aqui várias vezes. Eu queria mandar um beijo para Carol, minha amada ex-aluna querida. A Michela está dizendo que, além da Covid, acho que há uma onda cada vez maior de falta de empatia, que é isso que você está falando. Mas, Michela, não, a gente não pode desanimar. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Tem gente ruim, tem coisas erradas, mas tem muita gente boa. A gente já evoluiu muito nos direitos humanos ao longo da história da humanidade. A gente precisa acreditar que vai dar certo. E a gente precisa cada um fazer a sua parte, não ficar esperando que alguém faça por nós o que é nossa obrigação. Então, essa vale para tudo, como a Mel muito bem falou. E a Stephanie está dizendo que ela está fazendo um artigo sobre violência doméstica durante a pandemia e as medidas adotadas pelos países da América do Sul, e ela infelizmente percebeu que todos os países enfrentam dificuldades para ajudar as vítimas, né? E aí a Juridicando falou: sororidade aqui sempre. E a Consuelo, que é uma querida amiga, uma escritora maravilhosa que admiro muito, que também eu super indico o trabalho da Consuelo _Sozzi, in italiano, com um trabalho realmente também de educação infantil, de livros infantis excelentes, né? Ai, que bacana, já vou conhecer o Instagram dela depois. Eu super indico, teus filhos vão amar os livros. A Con, inclusive, já ganhou vários prêmios, é uma super guerreira também. Eu poderia ficar falando com você para sempre, né? Porque Eu também, feliz da vida. a vida, porque é isso, né? Nós temos que nos unir, todos, homens, mulheres, todos, para defender a natureza, para defender os animais, para defender as mulheres. Você comentou sobre a mulher advogada, e eu tenho uma querida amiga que também é minha ex-aluna, que trabalha comigo, que é a Simone, e que deixou muito destacado para mim um vídeo que a gente até ela gravou e a gente enviou para a OAB Nacional, que é o fato da mulher advogada negra, que sofre ainda mais. Então, no seu sororidade, como é que é? Na advocacia, né? Sororidade na advocacia. Eu já vou te indicar a Simone
para Ai, que bacana. ela, porque realmente eu chorei quando eu assisti o vídeo. Então, gente, a gente precisa se unir, né? A gente É precisa verdade. brigar, a gente precisa realmente se desarmar e acreditar na possibilidade de um mundo melhor, né, Mel? É verdade. É porque é isso que faz com que a gente acorde no dia seguinte, né? A gente está aqui no Setembro Amarelo, que é um mês importantíssimo, né? Que a gente fixa o olhar para a questão da depressão, da questão de atos digamos assim, que podem levar alguém a cometer o suicídio, né? E o quanto é importante a gente desenvolver empatia. A gente às vezes pode não nascer com isso, mas muitas vezes a gente não nasceu aprendendo a dirigir também. Foi uma necessidade que fez com que a gente aprendesse. Então, que a gente se conscientize que é urgente a necessidade de nós desenvolvermos a empatia e exercitarmos isso, né? Então, isso é de extrema importância para a gente lembrar, não só nós viemos do agosto lilás, que é o mês voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Estamos entrando no setembro amarelo, depois outubro rosa, novembro azul. Então, são meses que a gente pode dedicar o nosso tempo, o nosso espaço na nossa vida para acolher as pessoas que estejam precisando, né? Porque senão, de nada vai valer ter vivido uma vida sem significado, né? Então, que possamos ter e ser significado na vida uns dos outros. E que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Que é isso. Exatamente. Exatamente. Eu acredito demais. Eu também, muito, super. Por isso que eu faço tudo que eu faço, né? Porque eu quero ajudar, quero deixar algum legado, né? Qual Sim. é o seu legado? Que pegada... Exatamente, E daí tá acabando o nosso tempo, mas a Michela perguntou aonde que a gente consegue assistir esse vídeo do relato da mulher negra advogada. E aí eu procurei aqui no WhatsApp da Simone, no YouTube, Sou Mulher Negra e Advogada. E tem vários relatos, vários mesmo. E eles são muito chocantes, é incrível o que as mulheres negras passam. Então nós, brancas, também não sabemos o quanto as negras sofrem violências outras muito maiores. Então, muito maiores. Precisa se unir. A Elsa está dizendo, a gente se coloca no lugar do outro e tenta ajudar. Por isso eu digo que nós precisamos de empatia e atitude. E a Candy Inbox diz, professora Melissa, a melhor professora que já tive. Ai, que delícia! E eu quero aproveitar e mandar assim um beijo especial para a Elsa. Que a Elsa é uma amiga querida nossa, né? E que mulher guerreira, que mulher exemplo, sabe, gente? É uma alegria poder estar aqui com a Lei, especialmente porque a gente vem carregando admiração uma pela outra, apoio uma pela outra, né? E é uma alegria, de verdade. Um beijo, Elcinha. A Elsa, que é nossa irmã do coração. Um beijo para minha irmã de sangue, a Anne Amada, que está aqui dizendo que a live foi excelente. Um beijo. Ai, que maravilha. Olha, a Helena está aqui também. Outra amiga querida. Só. E um beijo para minha mãe. Gente, vai acabar e eu tenho que deixar salvo para outras mulheres assistirem. Se vocês gostaram aí, compartilhem com a galera, né? A gente precisa cada vez mais, embora o termo, tem gente que não gosta, não importa. Sororidade, talvez ninguém reclame, então vamos falar de sororidade. Vamos. Beijo, Ale, obrigada. Um beijo, tchau, tchau, um beijo. Desculpem que eu não li todos os comentários aqui, tem gente comentando. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.